Olá pessoal, vamos dar uma continuidade aos nossos estudos, pesquisas e aulas sobre relacionamento interpessoal ou relações humanas dentro daquilo que o curso nos propõe a realizar. É a nossa segunda aula, eu gostaria de dar alguns recados, reforçando mais uma vez que é o meu endereço eletrônico, eu vou recolocar lá no portal do aluno. Pretendo também propor para vocês um trabalho de pesquisa bibliográfica, também vou indicar pelo menos 1 ou 2 temas só para reforçar. E aguardar por novas orientações em função do desenvolvimento desse nosso módulo aqui, ok? A aula passada falamos sobre alguns conceitos anteriores. Só para reforçar, falamos sobre o homem e a sua evolução, seu processo evolutivo ao longo da sua jornada, desde a idade pré-histórica, bem lá atrás. Passamos por uma série de transformações sociais, lembrando sempre que o homem é o centro das transformações. Vimos que na medida em que as sociedades evoluíram, na medida em que os grupos sociais foram se formando, estabelecendo regras, padrões, normas e comportamentos, transformações foram acontecendo, propostas foram surgindo, o conhecimento tornou-se cada vez mais evidente, o homem passa a descobrir uma série de possibilidades, ele se percebe como alguém transformador, mas que também é transformado pelo meio. E isso proporciona, na verdade, a uma série de formas de o indivíduo estar centrado nele mesmo e como interpretar a sua realidade. A Revolução Industrial, a Revolução Francesa, os conceitos de antropocentrismo e uma série de outros conceitos permitiu um repensar do existir do indivíduo, não? E é a partir daí que nós começamos a entender qual foi o papel da própria psicologia para poder saber que indivíduo é esse, como ele está estruturado, não só biologicamente falando, mas também psiquicamente falando. Apenas uma consideração. Querer entender o psique humano, o psique do indivíduo, remonta na Grécia Antiga. A ideia de alma era muito evidente. As tentativas de entender o comportamento humano saía pouco da esfera biológica, como uma forma de explicação para determinados comportamentos, mas também uma tendência, um desejo, uma vontade de explicar até um comportamento de ordem espiritual, né, da alma, por exemplo. Porém, havia uma variável bastante interessante que diz respeito à questão religiosa. O que fugia à questão biológica caía na religiosa. E aí sim havia uma explicação, entre aspas, lógica. O que foge do que é visível, se foge do que é palpável, era explicado de uma maneira, digamos, religiosa. Então, pela vontade dos deuses, a gente sabe disso, em função da força que as religiões exerceram, como ainda hoje exercem, sobre o indivíduo e a sua maneira de se comportar, e principalmente na estrutura da sua personalidade. Isso é muito importante ressaltar aqui o quanto a igreja, as religiões, de modo geral, aqui não vai nenhuma crítica à religião, nenhum comentário fora dos padrões, apenas uma maneira de identificar o quanto a religião ela pode influenciar o indivíduo, num sentido ou de doutriná-lo, ou de dar a ele respostas que muitas vezes podem ter um viés ideológico, aí, um viés religioso. Isso é um risco muito grande. E isso influencia na própria formação ou na estruturação da personalidade dele, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, a questão do que falamos, inclusive, né, do determinismo psíquico. Né? Portanto, minha gente, é fundamental
que a gente entenda, que nós compreendamos como esse indivíduo, ao longo da sua jornada, perpassou seu processo de socialização, a sociedade foi se moldando em função das necessidades, em função das circunstâncias que iam surgindo, e o indivíduo foi se adaptando, foi se envolvendo e atendendo suas principais necessidades. Vocês vão ver que no texto que eu devo enviar já esta semana para vocês, nós vamos abordar também uma questão das necessidades básicas de Maslow. São conceitos aí, e vocês vão ver como é interessante que a pirâmide que ele apresenta, ela deixa bem claro as questões de uma necessidade primária, né? Necessidades primárias, necessidades básicas primárias e necessidades secundárias, né? No qual ele aponta que as primárias, elas raramente podem ser adiadas por muito tempo, podem ser adiadas por pouco momento, ou raramente pode ser adiada. Já a secundária, elas podem ser adiadas por longo tempo, nós vamos abordar isso nas próximas aulas aí. Ou seja, isso diz respeito a como a psicologia pode contribuir. O que significa isso? Repetindo lá que nós já vimos lá atrás, somente no final do século XIX para começo do século XX é que a gente observa, com a quebra dos paradigmas tanto sociais quanto religiosos, a gente percebe que a psicologia efetivamente se manifesta enquanto ciência. E ela, como toda ciência, ela precisa de trazer provas. Como provar algo impalpável? Como provar a existência da personalidade? Sendo a personalidade, sendo a nossa maneira de ser, por exemplo, um construto, é o resultado. Eu sei que nós temos uma personalidade pelo comportamento manifesto. Vocês devem conhecer, vocês devem ter ideia de pessoas que, por exemplo, já abordei lá atrás também, são tímidas, são extrovertidas, elas são mais agressivas, menos agressivas, e muitas vezes assim, puxa vida, é instintivo, né, da personalidade da pessoa. Ora, nós sabemos que, em sendo a personalidade da pessoa, fatalmente isso já está inserido, intrínseco na formação, lá na base. Essa pessoa é agressiva porque a sua personalidade, a origem da sua personalidade, ela é agressiva. O meio ambiente que vai ter exercer uma força muito grande para inibir essa agressividade através da sua educação, através do seu aprendizado. Jamais ele vai deixar de ser agressivo, nunca. O indivíduo, ele é agressivo por natureza porque ele tem que se defender. Repito, todos nós temos um grau de agressividade. O que fazemos é controlá-lo. Vamos dar um exemplo interessante. Isso cai até nas relações interpessoais. Nós sabemos que o superego, por exemplo, ele trabalha com a moralidade, ou seja, ele censura alguns dos nossos comportamentos, principalmente aqueles que são exacerbados e podem, digamos, ir contra os princípios de um grupo, de uma sociedade, enfim. E nós sabemos também que o id é regido pelo princípio do prazer, ou seja, id é puro impulso. A agressividade estaria embutida nessa impulsividade. O indivíduo quer, então ele vai e não mede sacrifícios e não mede consequências quando ele age. O que vem fazer, então, o superego, mediante toda uma educação, mediante toda a assimilação de valores, agir de tal forma a atuar, a exercer uma condição que o meio ambiente permita que ele possa agir. Então, se ele é um cara agressivo, a sociedade inibe essa agressividade, mas não totalmente, porque à medida que ele é agressivo, à medida que ele trabalha essa agressividade, ele pode ter um aspecto produtivo positivo. Não é? Vamos exemplificar. Muitas vezes vocês que trabalham na área organizacional, só para ilustrar, quem vai trabalhar em seleção, enfim, sabe que muitas vezes um líder, um gerente, um supervisor, enfim, solicita que vocês contratem um representante comercial, um vendedor, enfim, um profissional de vendas,
que ele seja agressivo. Olha só, a palavra agressividade, como ela pode ter um sentido meio perigoso. Ora, um cara agressivo é um cara que sai batendo em todo mundo, dando porrada pra cacete? Não! O conceito de agressividade é no sentido de ser um cara que não arreda o pé, um cara que vai para cima, um cara que não mede sacrifícios, que ele não perde uma oportunidade, é um cara que sai independente da hora, independente do tempo. Ou seja, isso é uma característica agressiva, né? É um desejo da conquista, não da conquista agressiva a todo preço. É esses conceitos que muitas vezes nas relações humanas é preciso entender e como a identidade está sendo estruturada e formada. Repito, ainda nascemos com ela, mas ela vai sendo moldada, ela vai sendo ajustada de acordo com o ambiente que eu vivo. E esse ambiente, gente, só para ilustrar, é um ambiente que está sempre se modificando. Tá? Outra ilustração muito legal. Nós vamos dar continuidade, não dar continuidade, mas na sequência, quando nós vamos falar dos grupos de referência. É só para dar uma pincelada aí nesse momento. Se vocês observarem jovenzinhos, meninice, no começo da sua segunda socialização na escola, eles têm todo um jeito de ser, né? Eles brigam com os amigos, daqui a pouco tá junto. Quebram um pau desgraçado, brigam com todo mundo, agitam, fazem, acontecem, são uns inconsequentes. Legal? Mas se eles brigam com um amigo, dali 2, 3 dias estão juntos de novo, estão se relacionando, batendo papo, rindo e tal, briga de novo e volta, briga e volta. Ou seja, é uma relação de formação, sua personalidade está sendo, de uma certa forma, moldada de acordo com os valores sociais. Claro que eu tenho aprendizagem com relação à educação que os pais oferecem. É outro conceito que nós vamos abordar mais futuramente. Eu venho à adolescência, que é uma reformulação completa dos seus valores. Todo mundo já passou por isso. Alguns de vocês provavelmente devem estar ainda na adolescência ou nos finalmente da adolescência e sabem o quanto vocês vão se modificando em função do que vão aprendendo, do que vão experimentando, do que vão experienciando. Isso passa a fazer parte da personalidade de vocês. Vocês vão eliminar, vocês vão excluir determinados valores que não valem mais a pena e vão assimilar outros valores, porque a dinâmica na realidade social faz com que vocês também se adaptem às novas circunstâncias, às novas realidades. Ora, nas relações humanas é a mesmíssima coisa. Nós temos, só para ilustrar, lá os mais velhos, por exemplo, e eu me incluo nessas. Ora, eu tenho amigos que não os vejo desde a época da faculdade, nunca mais os vi, e nem por isso deixei de lembrar deles, mas são passados. São pessoas que tiveram importância no momento, numa período da minha vida, e foram importantes, contribuíram com a minha formação, contribuíram com a minha aquisição da experiência de vida. Em contrapartida, eu tenho amigos desde a época do colégio que eu os vejo até hoje. São amizades sólidas, são amizades enraizadas, em que esse grupo ainda contribui para que eu possa cada vez mais ser um cara melhor, uma pessoa mais atenta, uma pessoa mais presente nas minhas relações. Então, as relações humanas, elas contribuem para que você seja cada vez melhor, você aprenda cada vez mais. E isso é importante na medida em que você está aberto, você está com muita predisposição para refazer seus valores. Isso é importante nas relações humanas ou relações interpessoais. E, gente, um dado importante, então, é quando eu falo do aparelho psíquico ou os elementos da nossa personalidade básica, que é o id, ego, superego. E então, repetindo só, o ego é regido pelo princípio da moral, são os nossos valores, é a nossa censura. O id é regido pelo princípio do prazer, nesse inclui-se a sexualidade, não vou entrar em detalhes, mas que também o id é aquele que gera um impulso, a busca, independente da situação, o impulso é o desejo de ter a qualquer preço. E o ego é a minha consciência, aquele elemento do aparelho psíquico que me faz ter contato com a realidade. Eu entendo, eu interpreto, eu compreendo, eu sinto,
e vai por aí afora. Então eles trabalham dinamicamente para que a minha personalidade esteja em pleno equilíbrio. O que acontece se há alguma patologia? Ora, se eu tenho alguma patologia, provavelmente vamos imaginar um indivíduo psicótico. Vamos calcular aqui uma psicopatologia. Dependendo desse cara, da psicose dele, ele pode ser um assassino. Então, o superego dele não tem a menor censura. E se tiver censura, é a mínima, é a rasa. Isso proporciona o que nesse indivíduo? Um comportamento agressivo que pode, repito, pode se tornar um assassino em potencial. A exemplo, nós temos um filme antigo chamado Psicose, no qual o autor ele conta a história do Hitchcock. Aliás, o autor do filme, o diretor, enfim, ele é o Alfred Hitchcock, que ele fala do Norman Bates. Se alguém já assistiu, deve se lembrar, é um filme preto e branco, inclusive, que ele administrava um motel na beira de estrada, que era da mãe da família. Os pais faleceram e ele tinha um vínculo com a mãe tão violento. Esta mãe transformou a personalidade dele, ele acabou assumindo o papel da mãe, não entregou a mãe vivia com ele na casa de cima. E lá, então, qualquer moça que aparecesse era uma ameaça para a mãe dele. Ele tinha um fator mãe muito presente na vida dele. Então a mãe, ele se personificava da mãe, se travestia da mãe dele, e naquela conversa interior, ele, entre aspas, assimilava a personalidade da mãe, e a mãe dizia: mata, porque essa moça vai te levar embora, e eu não vou permitir, porque você vai me abandonar. Então havia todo um comprometimento psíquico aí. Isso já é patologia. Nas relações humanas, nós vamos observar que tem pessoas que não têm patologia, mas têm comportamentos de timidez, de extroversão demais. Então, essas pessoas, nós temos que começar a entendê-las como elas fazem parte da nossa, melhor dizendo, do nosso grupo social. Ok? Então, isso também nós vamos ver adiante. O mais importante aqui, gente, é que em cima de todos esses conceitos, ocorre o processo de aprendizagem, que é fundamental. Estarei aprendendo toda a minha vida, principalmente da maneira assistemática, que é quando eu aprendo valores, regras, normas, não só o conhecimento. A escola me dá o conhecimento das ciências, a vida me dá o conhecimento da vida, das minhas relações que eu estabeleço com o meio ambiente, e isso, sem sombra de dúvida, é de extrema importância. Ok? E aí sim, esse aprendizado eu começo a perceber nos meus grupos de referência. Isso também é importante. Se nós observarmos, quando eu falei lá atrás, os grupos de humanos, pequenos grupos, imagino eu, se preocupavam apenas em sobreviver. Então, o que eles faziam? Eles se uniam, claro, tinham seus descendentes, e era um grupo fechado, creio eu. Não era permitido entrar aqui qualquer um. Eles viviam em constante luta, até porque eles dominavam determinadas regiões, sendo nômades, eles dominavam regiões. E ali, pela sobrevivência, eles tinham que se guerrear e ao mesmo tempo caçar. Esses grupos é que doutrinavam, que ensinavam seus descendentes. Então, podemos dizer que era um grupo de indivíduos, eram famílias, vamos imaginar isso, um grupo familiar, grande, abrangente, e que tinha suas regras, seus valores, então tinha que assimilar aqueles valores. Fugiu daqueles valores, essa pessoa já era meio que, não era que era abandonada, era colocada no segundo plano, ok? Não sei como poderia abordar isso. Não é abandonada, mas fica ali. Exemplo. Pessoas mais velhas que não produziam mais eram escanteadas, não eram abandonadas, mas deixavam ali porque ela já não poderia produzir mais, mas era parte do grupo. Isso tudo é um processo de aprendizagem que os mais novos iam aprendendo, assimilando. Por isso os grupos são importantes. Grupo familiar e grupo social. Nesse ponto eu digo que o grupo familiar, simultaneamente era o grupo familiar. Nós tínhamos, entre aspas, famílias, o homem, a mulher e filhos, mas que eles faziam parte de um todo, ok? É aí que entram os valores, as regras, as normas de comportamento.
Imaginem grupos hoje de jovenzinhos. Imaginem isso. Hoje temos os recursos do celular, da internet, enfim. Imagina como funciona. Ou você faz parte e aceita nossas regras, ou você está fora. Vamos pegar grupos de adolescentes? Mesmíssima regra. Se você aceita as nossas regras da maneira de ser, você está dentro. Ele vai ser protegido e tal. Se não aceita, está fora. O que é que está acontecendo? Quando nós temos líderes perversos, um pequeno desvio de personalidade, vamos imaginar isso, esse indivíduo acha que para pertencer ao grupo, o indivíduo tem que se drogar, por exemplo, tem que experimentar um tipo de droga lá, qualquer, uma maconha, uma cocaína, sei lá, um crack, enfim. Imagina essa pessoa se ela não já está num processo de transformação, está num processo de reformulação de valores e se permite experimentar, já vou nessa. Ela pode se viciar rapidamente, assim como é a bebida, né? De repente, o batismo de um indivíduo para entrar num grupo de adolescentes tomando uma garrafa de pinga, uma garrafa de uísque, sei lá. Imagina essa pessoa alcoolizada. Então ela passa a ter o comportamento da bebida para poder ser aceita, porque em sendo aceita, ela se sente bem, ela se sente protegida, ela se sente querida. Só que adquiriu um comportamento alcoólico, ou seja, se torna um alcoólatra. Isso reflete nas relações humanas de uma maneira ruim, vamos dizer assim. Por isso, gente, é muito importante verificar que os grupos de referência têm uma fundamental importância na vida de todas as pessoas. Ok, gente? Isso nós vamos ver também mais para frente, né, sobre essas questões. E aí sim nós entramos na questão como o grupo pune. Uma das escolas psicológicas, a behaviorista, ela é muito interessante. Lembram-se quando eu disse do Wundt, que ele fala de que nós temos reações glandulares e musculares propriamente. Então, a escola behaviorista está muito por esse caminho, ou seja, eu dou um estímulo para a pessoa, para o indivíduo, se ele me responder da maneira que eu quero, eu dou a ele um reforço positivo. Tudo bem? Se ele responder de maneira errada daquilo que eu quero, eu dou um reforço negativo para ele não ter esse comportamento. Veja a educação que os pais nos dão. Eu me incluo nessa daí, viu, gente? Meu pai dizia, se você fizer isso, vai tomar um cacete. Eu era meio atrevido, fazia. Punição, eu te falei para não fazer. Ou seja, hoje está mais suavizado, a proposta da escola nova, da orientação não se deve bater em ninguém, não se deve dar esse tipo de reforço negativo. Mas existe o reforço negativo, digamos, psicossocial. E isso reflete muito na educação e na formação do indivíduo, inclusive em termos de aquisição de uma personalidade um pouco mais centrada, não é? Isso é muito importante. E é lógico que mediante a esse tipo de positivo ou negativo, de comportamento manifesto, onde ele é reforçado positivo ou negativamente, vem a tomada de consciência, que William James falava lá atrás. Nós também temos uma consciência, ela tem imagens, sentimentos e emoções. Ora, a tomada de consciência, eu entendo, eu compreendo, eu imagino, eu interpreto, eu raciocino em cima disso. Isso é tomada de consciência. É quando me influencia o indivíduo e ele passa a entender, e esse entendimento ocorre nas suas relações, na sua interação com os seus pares, seja no ambiente escolar, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional. Ok, gente? Mais para frente, repetindo, vou enviar para vocês os textos, um material para pesquisa bibliográfica, um trabalho de pesquisa bibliográfica, com 1 ou 2 temas aí para vocês investigarem. Tá bom, gente? Abraço para vocês, terça-feira, dia 12, das 18h20 até 19h10, estarei online para a gente conversar, gente. Por favor, mantenham contato que eu quero ajudar muito vocês, ok? Tenham um bom dia. Abraço.